Boa noite, queridos. Paz seja com todos, amém? Quantos estão felizes com Cristo Jesus nesta noite? Amém? Nós viemos lá de Boston com a certeza que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Amém? Eu quero lembrar vocês, eu tenho 2 livros, né? O Amor de Deus em Nós, uma resposta aos direitos sociais excluídos, que foi a minha dissertação do mestrado, e o outro livro que é bem interessante para quem é casado, quem pretende casar, Como permanecer casados por amor e não por conveniência, ok? Depois tem a oportunidade lá atrás de conhecer mais sobre este material. Mas sem mais delongas, eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho, segundo João, no capítulo de número 9. Glórias a Deus. Esta foi a palavra que Deus colocou ao meu coração quando eu estava ainda me preparando nessas últimas noites, e eu pedi a Deus que Deus trouxesse algo novo. E eu creio que Deus tem algo novo para nós, porque a unção de ontem era para ontem, amém, queridos? Deus tem algo novo para a sua vida. Olhe para o seu irmão do lado e fala: Deus tem algo novo para você. Amém? Deus tem algo novo para você. E eu louvo a Deus que nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de pandemia, tempos de muitos desafios, de muitas lutas, mas uma coisa é certo: Deus quer mudar a nossa história, amém? Nós vamos discorrer todo o capítulo número 9, mas eu quero apenas fazer a leitura do versículo 1, vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta, e nós vamos juntos, dar liberdade para que o Espírito Santo fale aquilo que Ele quer falar conosco, amém? Quantos creem que Deus quer falar com você nesta noite? Aleluia. Vamos ler então. João, capítulo 9, versículo 1 diz assim: Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Amém? Põe a tua mão no seu coração. Pai, obrigado pela tua palavra que é viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Eu te peço agora, Santo Espírito, que tu possas falar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que teu Espírito Santo anela falar. Deus, eu quero te pedir agora, Senhor, que como nós declaramos agora, que a sua presença é real neste lugar, ó Pai. Eu quero te pedir agora, Senhor, que o teu Espírito Santo possa nos direcionar, que o Senhor fale conosco de uma maneira tremenda. Eu quero te pedir agora, Senhor, que este lugar venha ser tomado pelo teu Shekinah, pela sua glória, e aquilo que está no seu coração, Pai, possa vir aos nossos corações, e que tenhamos nossas vidas hoje transformadas em nome de Jesus, amém. Amém. Sente nesse mesmo espírito, amada igreja, mantenha a sua Bíblia aberta neste texto. A cura de um cego de nascença. Eu li todo esse texto, depois que uma irmã me falou, que ela está tendo uma dificuldade muito grande com a sua filha, e ela falou que ela estava confiada neste texto. Ela estava confiada em João 9. E quando eu li todo esse texto, o Espírito Santo trouxe para mim uma revelação, a qual eu quero nesta noite ministrar aos nossos corações. Eu quero que você me ajude a pregar nessa noite, amém? Então, quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram: Rabi, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou e nem seus pais, mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva e aplicou aos olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Então os vizinhos e os que dantes o tinham visto a mendigar perguntaram: não é este aquele que estava sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que era ele, outros diziam: parece com ele, mas ele mesmo insistia: sou eu. Vamos conversar um pouco.
Queridos, quando eu li esse texto, nós vemos o milagre que Deus fez. Daqui a instantes nós vamos ver os fariseus, indo contra o que Jesus fez. E hoje, no nosso tempo, nós também estamos passando tempos difíceis, em que muitos têm se levantado contra a verdadeira palavra de Deus. Estamos vivendo os dias, meus queridos, em que, pasme, infelizmente tem se dito que vão criar uma nova Bíblia, uma Bíblia um pouquinho mais adaptável à nossa realidade, porque esta Bíblia já não faz mais sentido para a nossa humanidade. Eu louvo a Deus porque a palavra do Senhor está se cumprindo, meus irmãos. E eu quero falar que essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Essa palavra tem o poder de mudar a vida do homem. Essa palavra tem o poder de transformar o seu lar, a sua vida, a sua família. E por mais de 2000 anos, o mundo tem sido impactado pela glória de Deus. E nesse tempo da igreja de Laodiceia, da igreja que não é nem quente nem fria, uma igreja morna, a qual Jesus fala que vai vomitar da sua boca, é um tempo em que muitos têm apostatado da fé, como diz em Mateus 24:12. Eu gosto muito desse texto porque ele é o contexto da nossa realidade hoje, queridos. Mateus 24:12 diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. E nós vemos o amor se esfriando de tal forma que as pessoas estão apostatando da fé a ponto de não estar mais querendo levar a sério a palavra de Deus. Mas em João 14:6, a Bíblia disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João capítulo 1 ele fala: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele existe antes de todas as coisas, e é esse Deus que está trabalhando na sua vida. Quem me entende, diga amém. Glória a Deus. E lendo esse texto, quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Queridos, quando esse texto fala do homem cego de nascença, a revelação espiritual nesta noite é a seguinte: irmãos, a coisa mais triste, eu cuido muito dos meus olhos, porque a minha avó ficou cega, o meu avô ficou cego, a minha mãe ficou cega, e cá entre nós, é muito difícil perder a vista, não é verdade? É muito difícil você perder a sua visão. Quem tem algum tipo de problema de saúde tem que se cuidar muito. Eu particularmente lá em Boston, de 3 a 5 meses, antes da pandemia eu ia de 3 em 3 meses, no oftalmo, e sempre estou cuidando dos meus olhos. Sabe por quê? Eu amo olhar. Amém? A Bíblia fala em Eclesiastes que uma das coisas que o homem nunca se cansa de fazer é de olhar, é de ver. Não é verdade? Você não gosta de ver? Você já glorificou a Deus porque você enxerga? Você já glorificou a Deus porque você tem o privilégio de olhar o sorriso dos seus filhos? Eu lembro que muitas vezes quando a minha mãezinha fala com a Sarinha, com a minha filhinha, ela força os olhos, e quando os olhinhos dela estão melhor, ela fica feliz quando consegue enxergar o sorriso da netinha. É maravilhoso você poder enxergar, não é verdade? E nesta noite eu quero falar sobre vista e visão. Nesta noite eu quero falar para você que toda a humanidade foi cega de nascença. Toda a humanidade nasceu perdida no pecado. Vocês estão me entendendo? Porque o salário do pecado é a morte. E uma das coisas que a morte espiritual, que a morte visual, da visão de Deus, é você não conseguir enxergar o que Deus tem para você. Eu prego nessa noite para um homem e para uma mulher que de repente esteja já meio desanimado com a palavra, ou você está achando que a Bíblia está um pouco desatualizada, ou você está achando que Deus não tem o poder para transformar a tua vida. Meu querido, nessa noite eu venho aqui em nome de Jesus, para pedir que o Espírito Santo tire dos nossos olhos toda a cegueira, e que nós não viemos mais viver por vista, mas nós possamos viver por visão. Quem me entende, diga glória a Deus. É esta visão que Deus quer nos dar nesta noite. Toda a humanidade era cega de nascença. Toda a humanidade está perdida no pecado, porque o salário do pecado é a morte, porque as trevas, a Bíblia fala em 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz da glória de Deus. E pasme, meus amados irmãos da 21ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba,
Nós precisamos pedir a Deus para que Ele abra os nossos olhos espirituais, para que verdadeiramente nós possamos enxergar. 1 Coríntios 2,9, a palavra diz, a saber como está escrito, o que o olho não viu e o ouvido não ouviu e que ainda não penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos amam o Senhor Jesus aqui nessa noite? Amém? Então Deus quer nesta noite trabalhar em nossa visão. Ele quer que você comece a viver no mundo espiritual. Uma das grandes lutas que eu vejo hoje é que as pessoas vivem uma vida carnal, uma vida natural e não vão experimentar as coisas espirituais. Porque a Bíblia fala que a única pessoa que tem o poder de fazer coisas é o homem carnal, igreja. Me ajuda a pregar, irmãos. É o crente carnal que tem visão? Não. Quem que tem visão de acordo com a palavra de Deus? O homem espiritual. Lá em 1 Coríntios, a Bíblia nos fala, no 1 Coríntios capítulo 2, diz assim, 1 Coríntios 2,13, disso também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Versículo 14, 1 Coríntios 2,14 diz, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Pastora Adalete, aqui está um dos grandes mistérios, onde nós não entendemos, porque pessoas vêm na igreja, falam que entregaram a sua vida para Jesus, mas não tem mudança e transformação de vida. Porque o fato de vir na igreja, o fato de estar na igreja não quer dizer que você já deixou de se tornar um homem natural ou um homem carnal. Nós precisamos todos nos tornar homens espiritual. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Eu estou pregando nessa noite a uma congregação de irmãos que tem o sonho e que luta em ser homens e mulheres espirituais. E como homens espirituais, nós vamos conseguir discernir todos e não ser discernido por ninguém. Amém? É esta a diferença do homem que tem a visão do sobrenatural de Deus. Queridos, estamos próximos à volta do Senhor Jesus. E a Bíblia diz, oxalá fosse quente ou frio, eis que você é morno, e se for morno, vomitar-te-ei da minha boca. Mas pastor, que sermão duro para esse domingo. Não, irmãos, é um sermão que vai trazer para nós a transformação para nos tornarmos homens e mulheres espirituais. Diga glória a Deus. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, nesses dias, meus queridos, nós precisamos ter a mente de Cristo. Diga, eu preciso ter a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo significa sermos homens e mulheres espirituais. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. E uma coisa, meus irmãos, nós não devemos ficar preocupados e pensando, foi o pai que pecou, foi a mãe que pecou. Não, nós precisamos ir ao Senhor Jesus de Nazaré. E de acordo com a sua palavra que diz, em João 1,12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você crê no nome do Senhor Jesus? Então você é filho, você é filha amada de Deus. Em Mateus 3,17 a Bíblia diz, eis o meu filho amado em quem me tenho prazer.
que Deus possa ter prazer em você, que Deus possa ter prazer em mim, e que nós venhamos ser homens não nascidos na vontade do homem, na vontade da carne, mas que sejamos homens gerados no Espírito, homens gerados no sobrenatural de Deus. E nessa noite eu quero declarar neste lugar, que vai ser derramado uma unção para você testemunhar da glória de Deus, porque a Bíblia fala: ide e fazei discípulos. Uma coisa que a igreja não faz, mas hoje é discípulos. Nós fazemos talvez seguidores, nós fazemos pessoas que são apenas amigos do Evangelho, mas não. O chamado de Jesus Cristo para a sua vida, o chamado de Jesus Cristo para a minha vida, é o chamado de ir e fazer discípulos. E eu louvo a Deus porque essa igreja é uma igreja séria, que trabalha nesta visão de fazer discípulos. E meus irmãos, se você não está frutificando no mundo espiritual, eu quero dizer que o teu evangelho está falido, você está morto. Você precisa ressuscitar os sonhos de Deus na sua vida nesta noite. Sabe por quê? Porque o chamado não é para o pastor Paulo, para a pastora Adalete, para os obreiros dessa casa, para o pastor Tiago, para os demais pastores desta casa. O chamado é seu. Aleluia, está me entendendo? Você tem que dar bons frutos. Você vai ser conhecido pelos frutos. Mateus 7, 21 e 22 diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no meu reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos me dirão naquele dia: mas Senhor, no teu nome expulsamos demônios, no teu nome eu fui à igreja, no teu nome eu devolvi o dízimo, no teu nome eu sacrifiquei, no teu nome eu me esforcei. E você vai ouvir: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Na verdade, queridos, olha para mim, você tem que entender, você tem que frutificar, você tem que dar frutos. A Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, e nós somos agentes de Deus nesta terra, precisamos dar frutos em nome de Jesus. Eu fico impactado. Eu vou fazer uma pergunta, vou pedir para você não levantar a mão, para você não se sentir envergonhado, mas a minha pergunta é: neste ano de 2020, quem ganhou uma alma para Jesus nesse ano? Glória a Deus. Irmãos, se você não ganhou uma alma para Jesus, o teu evangelho está estranho, porque você foi nascido de novo para gerar novas vidas em Cristo Jesus. Quantos me entendem? Este é o chamado do evangelho de Deus. E outro detalhe, meus irmãos, eu gosto muito de uma frase missionária que diz: em todo tempo prega o evangelho, e quando necessário use as palavras. Você não prega pelo que você fala, você prega pelo que você vive. E em nome do Senhor Jesus, que você seja um instrumento nas mãos de Deus, para que você possa saquear o inferno e povoar o céu. E é no imperativo. Jesus fala: ide e fazei discípulo. Não é uma escolha, não é talvez apenas uma opção, não, é um mandamento: ide e fazei discípulos. Nós temos apenas um grande mandamento e uma grande comissão. Alguém lembra qual que é o grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o grande mandamento. E qual que é a grande comissão? Ide e fazei discípulos. Irmãos, essas duas coisas grandes no evangelho é que vai fazer a tua vida abençoada. Essas duas coisas grandes que vai fazer você ser realmente abençoado. Porque a Bíblia me diz, quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida da sua vida. Talvez o sucesso no meu ministério, o sucesso na minha família, na minha casa, estar simplesmente em viver isto como verdade. Então nessa noite, queridos, Deus vai tirar dos nossos olhos toda a cegueira. Vamos continuar aqui no contexto. Vai, lava-te no tanque de Siloé. Versículo 10, perguntaram-lhe: como, pois, se abriram os teus olhos? Os fariseus, os homens da lei, os homens que muitas vezes não estão preocupados em servir a Deus, e sim em se mostrar. Irmãos, nós precisamos entender que a salvação é individual e que nós precisamos viver o evangelho genuinamente. Amém? Então assim, queridos, nós precisamos dar frutos aonde quer que você está plantado. E este cego de nascença teve os seus olhos abertos pelo Senhor Jesus.
Então os vizinhos, os que dantes o tinham visto mendigar, perguntaram: não é este aquele que estava sentado pedindo esmolas? Versículo 8. Alguns diziam que era ele, outros diziam: parece com ele. Mas ele mesmo insistia: sou eu, porque eu era cego, mas hoje eu vejo. Eu era cego, mas hoje eu vejo. Deus quer nos levar ao mundo espiritual. Oh, quando você adentrar no mundo espiritual, você vai viver os mistérios e as bênçãos de Deus. Sabe qual que é o nosso problema, meus irmãos? Nós vivemos hoje o evangelho do faz de conta. Infelizmente, glória a Deus, não aqui, mas em muitos lugares, pastores fazem de conta que pregam, o povo faz de conta que acredita e a vida continua uma porcaria, nada muda. Irmãos, eu não entendo. Se você conhece Jesus, a tua vida tem que ser transformada. A tua vida tem que ser diferente, a unção tem que estar em você. Os teus filhos vão se converter em nome de Jesus. Você vai ter a unção, você vai ter as bênçãos de Deus. Vamos deixar o evangelho do faz de conta e vamos viver esse evangelho como um todo. A última palavra do mês de novembro para mim, nas minhas meditações na madrugada, foi apenas um versículo, Salmo 23, parte A. O Senhor é o meu pastor. Irmãos, é a causa, amém? Quando você tem a causa, vem o efeito. Este homem fala: eu era cego, mas hoje eu vejo. Eu era cego, mas hoje eu vejo. Eu fico triste porque a comunidade, a igreja está precisando ter um grande revival, um reavivamento na sua vida. Eu lembrei agora em 2013, quando eu estive no Canadá, Deus me deu uma palavra muito forte em João capítulo 5, eu estou me lembrando agora. Quando eu preguei que havia em Jerusalém cegos, coxos, mancos e paralíticos, esperando o mover das águas. O Espírito Santo me levou ao mundo espiritual e me falou que infelizmente era o altar de Deus, porque Jerusalém significava igreja. E falava-se que no altar tinha cegos, coxos e paralíticos. Cegos porque perderam a visão do sobrenatural de Deus. Coxos porque não estão mais caminhando fazendo a vontade de Deus. E paralíticos porque estão paralisados no mundo espiritual. Mas essa noite Deus vai nos curar por completo para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus. A unção de ontem foi para ontem, mas hoje tem uma unção nova para a sua vida, tem uma unção nova para a minha vida, porque eu era cego, mas hoje eu vejo. Declare isso com seu coração. Eu estava perdido, mas eu fui encontrado, aleluia. E é muito interessante, meus irmãos, uma das coisas que eu faço na minha vida, todos os dias quando eu oro, eu me lembro de onde Deus me tirou. Eu não consigo tirar do meu coração a gratidão, eu sei de onde Deus me tirou. Em 1996, eu estava fazendo evangelismo com o Instituto Teológico Quadrangular. Ali na Boca Maldita, né, que eu chamo a Boca Bendita, tinha um grupo de jovens da Igreja Batista, Saluz, um projeto chamado Sal e Luz. E eu cheguei naquele projeto e me entrei junto com o pessoal do ITQ ali, com aqueles jovens, e começamos a adorar ao Senhor. Quero que valorize o que você tem, adorando o Senhor. Quando de repente chegou do meu lado um mendigo, com aquelas unhas todas sujas, todo estranho, né? Bem cheiroso, um de um lado, outro do outro. Aí eu olhei para um lado e falei assim: misericórdia, sangue do Cordeiro, não vou deixar essa pessoa chegar nem perto de mim. Eu olhei para um, olhei para o outro. O Espírito Santo falou comigo: Evaldo, olha bem para esses. Se não fosse a minha graça, você estaria muito pior do que esses dois. Irmãos, eu senti tanta vergonha que eu não peguei na mão, eu abracei um de um lado e o outro do outro, porque eu sei de onde Deus me tirou. Se não fosse a misericórdia do Senhor, eu continuaria sendo cego, pobre, mendigo, miserável. Talvez estaria já morto, como muitos amigos meus da infância, ou talvez perdido nas drogas, no álcool, em tantas coisas. Mas a graça dele me alcançou. E eu sei quem eu sou.
Eu era cego, mas hoje eu enxergo, hoje eu vejo, hoje eu tenho a graça de Cristo Jesus. Você tem que ter isso na sua vida, meus irmãos, você tem que ter gratidão, gratidão na sua vida. Sabe o que aconteceu hoje, pastor Paulo? As pessoas perderam a alegria do nascer de novo, as pessoas perderam a alegria de lembrar que o teu nome está escrito no livro da vida. A nossa dificuldade é que nós vivemos pensando somente nas coisas desta vida. Irmãos, a eternidade está logo ali, a eternidade está chegando na sua vida. Você tem que lembrar que você não é deste mundo, você é um ser espiritual, e um dia você vai estar no coral celestial, e eu louvo a Deus porque você vai deixar um legado nessa terra, porque nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos mudar o mundo de alguém. Diga glória a Deus. Você nasceu para fazer a diferença. Eu estou olhando aqui meu companheiro de ITQ, né? Nós estudamos juntos, não é verdade? E você se lembra que eu falava que ia para o Canadá, né? Todo mundo olhava assim, esse cara é louco, né? Irmãos, é visão espiritual, você tem que sonhar coisas que ninguém nunca sonhou. Você tem que viver o sobrenatural de Deus. Quem me entende, diga glória a Deus. Ele declarou, ele insistia a dizer, sou eu era o cego, eu era o que estava perdido, mas Jesus me alcançou. Perguntaram, e como, pois, se abriram os teus olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os meus olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e pude ver. Irmãos, quem vai fazer o milagre? É Jesus, amém? Melhor, ele não vai fazer, ele já fez. Você não vai ser abençoado, você já é. Só que uma coisa você tem que fazer, tem que ser obediente. O nosso problema é que você quer o sobrenatural de Deus, mas você não faz a tua parte. Sabe qual que é o cúmulo da insensatez, pastor Tiago? É fazer sempre a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Eu louvo a Deus, porque a diferença que eu sempre tentei foi buscar algo a mais nesse Deus maravilhoso. E tudo aquilo que Ele manda você fazer, você tem que fazer. Ele não conhecia Jesus como você conhece, mas Ele obedeceu. E você conhece Jesus e não está obedecendo Jesus. Você fala que ama Jesus, mas não faz a vontade do Pai. Meu irmão, vamos parar de brincar, vamos parar de fazer de conta, mas vamos viver o Evangelho como um todo. Que você possa nessa noite tomar posse do mundo espiritual e se colocar na brecha por essa geração que está corrompida. Deus está procurando um homem e uma mulher que se coloque na brecha. Será que Ele vai encontrar alguém aqui nesta noite? Será que Ele pode contar com você? Será que Ele pode contar comigo? Este cego, este homem perdido, este homem que estava mendigando, ele falou, um homem chamado Jesus fez lodo, untou meus olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, diga comigo, então eu fui. Irmão, por que você não vai? Por que você não acredita? Por que você não obedece? Consagra a tua vida ao Senhor, consagra os teus olhos, consagra a tua boca, consagra os teus ouvidos, que nessa noite eu possa crer que vai sair daqui homens, querendo ser ungido, nascido de novo, deixando a cegueira deste mundo, do velho homem, da velha natureza, e você vai marcar a tua geração e deixar um legado. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Olha para o teu irmão com os olhos e fala, obedeça. Amém, obedeça. Eu fui. Irmãos, ele não perguntou, ele simplesmente foi. É interessante que o pastor chama você para o evangelismo, você não quer ir. O pastor chama você para consagrar, você não quer consagrar. O Espírito Santo te aguarda de madrugada e você não quer levantar. Fica vendo porcaria, irmão, deixa de lado as novelas, irmã. Consagra a tua vida ao Senhor. Satanás quer nos distrair com coisa que não vai levar você a lugar nenhum. Deixa de lado, irmãos. Você use as redes sociais para falar do amor de Jesus. Se não for para isso, não use. Tenha cuidado. Este homem foi. Então eu fui, lavei-me e pude ver. Você quer ver o sobrenatural de Deus na sua vida? Eu louvo a Deus porque eu tenho visto todos os dias o sobrenatural de Deus na minha vida. E eu sei que Deus quer fazer o sobrenatural na sua vida também. Diga glória a Deus. Receba essa palavra, meu querido.
Perguntaram-lhe: onde está ele? Respondeu ele: não sei. Onde está Jesus? Não sei. Mas eu era cego, mas hoje eu vejo. Irmãos, para de ser um crente chato. Sabe que tem gente que não se converte porque você é chato demais? Irmão, você não tem que ficar... Tem gente que em vez de fazer isso, fala só do inferno. Ó, você vai para o inferno. Irmão, não manda ninguém para o inferno porque todo mundo já está saindo de lá. Fala do amor de Deus, fale da luz, fale da salvação. Ele é a luz do mundo e você tem que sorrir para as pessoas, você tem que amar as pessoas, você tem que ajudar as pessoas, tem que fazer a diferença em nome de Jesus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Perguntaram-lhe: onde está ele? Respondeu ele: não sei. Perguntaram-lhe, versículo 13: levaram aos fariseus o que dantes era cego. Olha só, irmão, agora começa a ficar um negócio estreito, né? Ele não sabia, mas estava enxergando. Levaram ele para onde? Para os religiosos. Queridos, uma das coisas que tentam matar o verdadeiro cristão é a religiosidade. Fuja da religiosidade, viva a fé genuína em Cristo Jesus. Ora, era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos do homem. Portanto, os fariseus também lhe perguntaram como ele estava enxergando. O homem respondeu: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e vejo. Alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um homem pecador fazer tais sinais miraculosos? De modo que havia dissensão entre eles. Irmãos, quando Jesus entra, ele quebra todos os paradigmas, ele quebra todos talvez a maneira de ser. Eu lembro um testemunho muito forte. Eu era criança lá no Sombrás. Nós tínhamos a irmã Yolanda. A irmã Yolanda foi uma senhora alcoólatra. Mas assim, alcoólatra de quando ela não tinha pinga, cachaça, ela tomava álcool. E quando ela estava muito assim, querendo beber, ela começava a roer telha de tijolo. E aquela senhora entrou no culto de domingo, no culto de Santa Ceia, sentou no primeiro banco, ouviu a palavra de Deus e quando terminou a pregação, foi servido a Santa Ceia. Talvez em muitas igrejas, diferentes da igreja do Evangelho Quadrangular, muitos não teriam deixado aquela senhora tomar a Santa Ceia. Mas naquele dia, a irmã Yolanda tomou a ceia do Senhor e foi liberta. E eu lembro, como o meu dia de hoje, ela era uma senhora meia fortinha, e quando ela cantava, meus irmãos, descia o céu na igreja. E eu louvo a Deus que era uma criança, olhava e falava: eu era cego, mas agora eu vejo, porque o meu Deus é o Deus que faz milagres. Esse é o Deus que você crê, irmãos. Não coloque limite para o seu Deus. Outro testemunho maravilhoso, eu tive 2 almas ganhas para Jesus em 2011, quando nós abrimos a igreja do Evangelho Quadrangular no Santo Inácio. Chegou um moço craquento, usava crack, ele chegou no culto de terça-feira, ouviu a palavra de Deus, na quinta-feira, no grupo pequeno, aceitou Jesus e começou a ficar firme na igreja, e no domingo ele falou para mim assim: pastor, eu falei: sim, Roberto, fala. Pastor, eu tenho uma namorada. Eu falei: que legal, e ela vai vir na igreja. Eu falei: glória a Deus, mas pastor, ela é mãe de santo. Eu falei: amém, irmã, pode trazer ela que ela vai conhecer o santo dos santos e Deus vai libertar ela. E ele falou para mim assim: domingo que vem eu trago. Eu falei: amém, Deus abençoe, irmão. Aí na terça-feira eu fazendo louvor, né? De repente eu vi que entrou um vulto estranho na igreja e correu pro banheiro assim, né? De repente o Roberto entrou e fazia só assim, ó. Eu falei: Jesus, misericórdia. Liguei, mandei uma mensagem para a mãe, né, para a pastora Ivone, o pastor Edson, falei: corre para cá que o bicho vai pegar, né, hoje. E ficamos orando, eu falei: Deus, em nome de Jesus, que não se manifeste. Eu amarrei aqueles demônios e falei para ela: vem domingo que vem às 10 horas da manhã que nós vamos orar por você. Nós ficamos 4h30 orando para a irmã Thalise. Ela foi liberta de 4 legiões de demônios. Ela tinha feito a cabeça 4 vezes no eboque.
Deus libertou. E hoje o Roberto, liberto do crack. E essa moça que era mãe de santo, são pastores lá em Almirante Tamandaré, servindo o nosso Deus. Amém, queridos? Esse é o Deus do sobrenatural. Esse é o Deus que nos constrange. E as pessoas falam assim, mas pastor, ele era craquento, irmãos, ele entrou na igreja, eu nem orei por ele, ele foi liberto. Eu era cego, mas hoje eu vejo. Eu estava perdido, mas hoje eu fui achado. Irmão, é tempo de você crer no milagre. Deus quer usar você, mas nessa noite Deus quer passar o lodo nos seus olhos e quer que você vá enviado, vá diante do sangue de Jesus, seja liberto, seja curado, seja purificado, e vai e dá fruto, meu irmão. Vai e faça discípulos. Quanto me entendo, diga glória a Deus. Amém, meu coração está saltando de alegria, porque eu sei que Deus está trabalhando em mim e em você. Deixa de lado os religiosos. Não, mas você acabou de entrar na igreja e já foi batizado com o Espírito Santo, porque você deu liberdade. Irmão, seja batizado com o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, receba a unção de Deus, viva o sobrenatural de Deus. Irmãos, saia do seu nascimento natural e viva o sobrenatural. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Vocês estão me entendendo? Você é um homem espiritual, você é uma mulher espiritual, você tem autoridade. Falar em autoridade, eu lembro o testemunho do Billy Graham, nos anos 70, quando ele estava revolucionando o mundo, levando o evangelho. O maior evangelista de todos os tempos foi o Billy Graham. E certa feita, amados pastores aqui atrás, um jornalista perguntou para ele, Dr. Graham, o senhor não pensa em ser, de repente, o novo presidente dos Estados Unidos da América? Ele falou assim, olha, eu amo muito a minha nação, mas eu não posso descer a me tornar presidente dessa nação, porque eu sou embaixador do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Billy Graham foi o único homem que teve honra presidencial nos Estados Unidos da América, porque ele era embaixador do rei. Irmão, preste atenção, acorda. Se você se posicionar no mundo espiritual, você vai ter os seus olhos abertos e você vai viver algo que você jamais viveu na sua vida. Você vai fazer coisas que ninguém jamais fez, mas receba essa palavra nessa noite em nome de Jesus. Quem está falando para você é um garotinho que um dia foi excluído, um garotinho que um dia foi abandonado, que ninguém dava nada. Mas quando esse nada se coloca nas mãos do Todo-Poderoso, Ele nos leva para pregar às nações. Se Ele fez isso na minha vida, meu irmão, imagine o que Ele pode fazer na sua vida. Apenas se consagre, se coloque, se posicione e comece a lutar no mundo espiritual, e a glória de Deus vai ser manifestada. A glória de Deus vai ser manifestada. Mas você precisa largar e olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Versículo 17. Finalmente, tornaram a perguntar ao cego, que dizes tu a respeito de quem te abriu os olhos? O homem respondeu, é profeta. Os judeus não acreditaram que ele tivesse sido cego e agora via. E enquanto não chamaram os pais do homem, eles não ficaram sossegados. Daí perguntaram aos seus pais, é este o vosso filho? É esse que vós dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora vê? Os pais responderam, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê? Ou quem lhe abriu os olhos, não o sabemos. Tem idade, interrogai-o e ele falará por si mesmo. O segredo espiritual aqui, meus irmãos, é que tem horas que você vai ter que ficar sendo guiado pelos seus pais espirituais. Tem horas que você vai ter que responder como homem e mulheres maduros que sabem o que Jesus fez na sua vida.
e contra fatos não há argumentos. Este homem teve a sua vida transformada. O que me assusta hoje, amados pastores, é que tem cristãos que estão 20 anos na igreja e não tiveram as suas vidas transformadas. E tem pessoas que estão 3 meses na igreja e tiveram um verdadeiro encontro com o homem de Nazaré e estão com as suas vidas transformadas pelo poder de Deus. Deixa de lado a religiosidade. Irmão, necessário você nascer de novo. Vamos parar de ser Nicodemos. Nicodemos era um senhor da lei. Nicodemos conhecia tudo da lei, mas ele foi de noite ter um encontro com o Senhor Jesus, porque ele era mestre no conhecimento, mas ele não tinha ainda o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele não tinha ainda um encontro real com Jesus. E nessa noite a minha pergunta é: você que já está enxergando no mundo espiritual, você já teve esse encontro real com Jesus? Se você já teve esse encontro real com Jesus, por que a sua vida ainda não foi transformada? E quando eu falo vida transformada, meus irmãos, não é mudança de situações, mas é mudança de posicionamento. Quando eu digo para você que o Senhor é meu pastor, Ele é meu pastor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele é o meu pastor no meio dos vales, Ele é o meu pastor no meio dos desertos, Ele é o meu pastor quando eu estou enfermo, Ele é o meu pastor quando eu estou na bonança ou quando eu estou passando necessidade. Porque como diz o apóstolo Paulo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Se Ele é o seu pastor, meus irmãos, você não precisa morrer para ir para o céu, porque é céu no seu coração. Irmãos, eu não preciso morrer, no meu coração Jesus habita, então é céu no meu coração. Eu não preciso morrer para ver Jesus, porque Ele habita em mim, e se Ele habita em você, é céu no seu coração. Diga glória a Deus. Você não deve viver por vista, você tem que viver por fé. E quando você começar a viver assim, Deus vai te colocar em lugares altos. Porque o Salmo 121 fala para nós: elevo os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O teu socorro não está no dólar, o teu socorro não está na política, o teu socorro não está na bajulação, o teu socorro está naquele que criou céus e terra, e que no tempo certo vai exaltar o teu nome, se você exaltar o nome dele. Se você se humilhar debaixo da potente mão de Deus, em tempo oportuno, Ele vai colocar você em lugar de destaque. Para que Ele vai colocar você em lugar de destaque? Para glorificar o nome dEle. Finalizando aqui, vamos deixar então nossos pais na fé, e vamos caminhar e ter um testemunho vivo. Irmãos, você não tem que ficar falando o que Jesus fez na vida dos outros, você tem que falar o que Jesus está fazendo na sua vida. Este é a carta, você é a carta viva de Deus nessa terra, amém? Declare: eu sou a carta viva de Jesus na terra. Então, como carta viva, escrito por dentro e por fora, você tem que manifestar a glória dele. Versículo 21. Mas como agora vê, ou quem lhe abriu os olhos, não o sabemos. Tem idade, tem maturidade. Interrogai-o e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus. Irmãos, não tema os religiosos, tema a Deus. Não tema as pessoas que se servem somente de pedra de tropeço para tentar atrapalhar aqueles que sonham fazer grandes coisas para Deus. E cuidado, a Bíblia fala que aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Que nós não sejamos em nenhum momento pedra de tropeço, mas que nós sejamos pedras vivas edificando a casa do Senhor Jesus. E você é a casa favorita de Deus, Deus habita dentro de você, Deus está em você e Deus vai usar você para edificar a casa do nosso Senhor Jesus. Quantos podem dizer glória a Deus? É esse Deus que está trabalhando em nós e através de nós. Versículo 23, foi por isso que os pais disseram, tem idade, interrogar, eles estavam com muito medo, irmãos, eles estavam com medo daqueles judeus, pois já os judeus tinham resolvido que quem confessar que Jesus Cristo é o Cristo, é o Messias, fosse expulso da sinagoga, e eles tinham medo. Irmãos, não tema o que os homens possam fazer, tema a Deus.
Eu posso olhar nos olhos de você e falar nesta noite: eu sou um homem mais do que vencedor, porque sempre olhei para Jesus e eu nunca olhei para as dificuldades. E eu louvo a Deus porque o Senhor tem me levado a andar por caminhos de bênçãos e de vitória. E é esse Deus que vai fazer isso na sua vida nessa noite também. Versículo 24. Chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: dá glória a Deus. Sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Eu era drogado, mas hoje eu estou liberto. Eu era triste, mas hoje eu sou alegre. Irmão, sabe que eu estou assustado? Que hoje em dia tem crente mais triste do que os mundanos. Eu não estou entendendo isso. Hoje em dia os crentes, irmãos, andam só cabisbaixo, irmão. E se alegre que o teu nome está escrito no livro da vida. Você tem que ser uma pessoa que vive o sobrenatural de Deus todos os dias, amém? Você tem que viver por visão, por fé e não por vista. Isso glorifica a Deus. Hoje em dia está dando de crente galinha de Angola, né? Daí, irmão, como que você está? Estou fraco, né? Ô, irmão, para com isso. Crente galinha de Angola, pelo amor de Deus, irmão, você é mais do que vencedor. Para trás nem para pegar impulso, o negócio é para frente em Cristo Jesus. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive, e eu não vou ser abençoado porque eu já sou. A sua palavra me declara, irmãos, eles querem mudar a palavra de Deus, mas ela continua a mesma. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como está em Hebreus 13:8. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, a Bíblia me diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Então você não vai ser abençoado, você já é. Você não vai ser vencedor, você já é mais do que vencedor. É um posicionamento, aleluia. Se você entender isso no mundo espiritual, você vai parar de ficar andando como galinha de Angola. Você vai abrir as suas asas e vai voar, como está escrito em Isaías 39, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Você crê nisso, irmão? Então para de reclamar, pelo amor de Deus. Você crê nisso, irmã? Comece a falar do amor de Jesus. Lá nos Estados Unidos tem algumas igrejas que os irmãos estão muito assim, sem fé. Tem irmã que está, ai pastor, eu estou orando para que a minha helper, a mulher que me ajuda a limpar as minhas casas, se converta. Falar, minha irmã, vamos orar. Aí fiquei sabendo que estava esse tempo atrás, que a helper, né, a pessoa que estava ajudando, começou a falar: ai, a minha casa está uma porcaria, meu marido é terrível, eu não sei como que as coisas podem melhorar para a minha vida. A irmã, cheia do Espírito Santo, olhou bem sério para a sua helper e falou assim: na minha casa está bem pior. Você é desse time, irmãos? Profetiza. Eu tenho um hábito muito lindo, irmãos, eu elogio todo mundo. Para mim, todo mundo sempre é lindo, né? Aí os irmãos falam assim: mas pastor, aquela irmã não está tão linda para você falar que ela está linda. Eu falo: não, irmão, quando não está tão linda, você profetiza. Eu não minto, mas eu profetizo. Mas normalmente eu vejo as pessoas muito lindas, né? Todo mundo lindo, todo mundo feliz, vai dar tudo certo, né? Você vai vencer, só tem que ter fé, amém? Feio é o diabo, não é verdade, irmãos? Você é lindo, você é a imagem e semelhança de Cristo Jesus. E a Bíblia fala que um coração alegre, por isso que eu sou um gatão, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Que essa alegria possa estar na sua vida. Finalizando aqui, queridos. Chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego, e agora eu vejo. Você pode declarar isso na sua vida? Você vê hoje a glória de Deus? Você é feliz porque o seu nome está escrito no livro da vida? Você pode declarar: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei
eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Hoje em dia falta essa alegria, de você ter a certeza que o teu nome está escrito no livro da vida, que você vai andar nas ruas de jaspe e cristal, nas ruas de ouro, você vai estar diante dele para toda a eternidade, e que ele levou na cruz do Calvário todos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas chagas fomos curados. Que nessa noite, irmãos, você possa sair daqui com alegria no seu coração, porque ele morreu e ele ressuscitou. E a Bíblia fala que tudo que Jesus Cristo conquistou na cruz é o nosso direito, é a nossa herança. Receba essa herança, receba a tua bênção em nome de Jesus. Então lhe perguntaram: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: já vos disse, e não ouvistes. Para que quereis ouvir de novo? Está ficando indignado já, né? Peraí, já não falei? Eu era cego, agora eu vejo. Irmão, tem horas que as pessoas vão ficar como Tomé, né? Tem que ver para crer, mas tem que falar. Testemunha, fale com fé, viva o sobrenatural de Deus. Quereis fazer vós também seus discípulos? Aí ele deixou eles doidos, né? Olha só, né? Vocês querem se tornar discípulos dele também? Peraí, nós não queremos nada com esse Jesus. Sabe de uma coisa, meus irmãos? As pessoas que falam para você que não quer nada de Jesus é mentira, eles querem sim. Porque todos necessitam do amor perfeito. Perdão e salvação só vem em Cristo Jesus. Vale a pena pregar o Evangelho. Vale a pena pregar a loucura da cruz. Porque esta é o poder de Deus. Porque a força do Senhor, a fraqueza do Senhor é mais forte do que toda a nossa força. Porque Deus resolveu salvar a humanidade pela loucura do Evangelho. Finalizando, os últimos 4 versículos diz: então o injuriaram e disseram: discípulos dele, sejas tu. Ele falou: glória a Deus, você mesmo. Ele mudou a minha vida. Irmão, que você seja discípulo dele mesmo, porque ele mudou a tua vida, amém? Glória a Deus. Sejas tu, né? Falaram de uma maneira dura, errônea, feroz com esse homem, né? Nós somos discípulos de Moisés, que estavam firmados na lei. Irmão, deixa a lei, nós vivemos na graça. Viva a graça de Deus. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem mesmo sabemos de onde é. O homem respondeu: ora, isto é espantoso. Vós não sabeis de onde ele é? Contudo, ele me abriu os olhos. Nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Ele ouve ao homem que é temente a Deus e faz a sua vontade. Quem que Deus ouve? O homem que é temente a Deus e faz a sua vontade. Quem foi o nosso maior exemplo nisso? Jesus. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderiam fazer. Disseram eles: tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós? E o expulsaram. Expulsaram ele? Sim ou não? Sim. Perseguiram ele? Sim ou não? Sim. Mas ouviram o que Jesus fez na vida dele. Se coloque em pé no seu lugar.